Bom, então hoje a gente vai continuar vendo ordenação. Na aula passada a gente viu 3 algoritmos, né? Selection Sort, que era aquela ideia de achar o menor elemento do vetor, colocar na primeira posição, aí depois achar o menor elemento que tinha sobrado, colocar na segunda posição e assim por diante. Bubble Sort, que é aquela ideia que vai trocando da direita para a esquerda para o elemento mais leve subir, e aí depois você repete, vai fazendo isso até o vetor estar ordenado. E o Insertion Sort, que é aquela ideia de que eu considero que aqui o começo do vetor já está ordenado. Então agora eu tenho o próximo cara, ele ainda não está ordenado, eu acho onde que eu tenho que inserir ele para manter ordenado. Tá? E apesar do Insertion Sort ser melhor na prática, a gente viu um gráfico lá, mostrava que o Insertion Sort era bem melhor do que o Bubble e que o Selection, os três são O de n ao quadrado. Tá? Então hoje a gente vai ver um algoritmo que é O de n log n. Então a estratégia aqui vai ser usar a recursão. Então eu tenho meu vetor aqui, meu vetor está todo desordenado. Então como que eu posso ordenar a primeira metade do vetor? Imagina, eu quero ordenar só o 4, 8, 2, 7, 6. Como vocês ordenariam se eu pedisse? Hã? Isso. Então eu vou usar uma função qualquer aqui, certo? Ordenar, que recebe um vetor, onde começa o trecho que eu quero ordenar, onde está o trecho, até onde começa, onde termina o trecho que eu quero ordenar, certo? E podia ser bubble sort, selection sort ou insertion sort. Aí eu consigo ordenar essa primeira metade, tá? Só que a gente vai fazer algo que é melhor do que rodar um desses algoritmos. Tá? Então, não sei como esse ordenar funciona, mas para ordenar a primeira metade, basta chamar ordenar para V, começando na posição 0 e indo até a posição 4. Então, ordeno 0, 1, 2, 3, 4 da metade aqui do vetor, onde está o elemento 6. Tá? Se eu quisesse ordenar a segunda parte, mesma coisa, só que é só eu ordenar agora de 5 até a posição 9. Então eu executo ordenar vetor, desculpa, daqui foi para V, aqui vetor, mas é o mesmo V, tá? 5 e 9 eu ordeno a segunda metade lá. Tá? E agora eu tenho um vetor que ele está a primeira metade ordenado, a segunda metade ordenado. Então ele está ordenado? Não. Mas ele está menos bagunçado do que ele estava antes. Tá? Então, agora que eu tenho metade do vetor ordenado, uma metade ordenada e a outra metade ordenada, tá? Eu quero pegar e transformar um vetor num vetor ordenado, um vetor inteiro agora, não só as duas metades. Tá? Então, como que eu posso fazer isso daqui? Tá? É lógico que eu podia rodar um algoritmo de ordenação daqueles que a gente viu, né? E ordenar, mas eu não ia estar usando de nenhuma forma o fato que as duas metades já estão ordenadas. Eu ia jogar fora essa informação e ia rodar um algoritmo n ao quadrado. Tá? Então a minha ideia é pegar um vetor que está assim e transformar num vetor que é assim. Tá? Isso é um trabalho mais fácil do que ordenar um vetor qualquer. Então, eu vou fazer uma coisa que a gente chama de intercalar. Tá? Eu tenho esse vetor e a ideia é intercalar essas duas partes para que ele vire um vetor ordenado. Então eu vou percorrer os dois vetores, né? Eu vou chamar de subvetores, tá? As duas partes eu vou chamar de subvetores. E aí eu começo no começo de cada um dos subvetores e olho qual dos dois é o menor. O primeiro elemento do primeiro subvetor ou o primeiro elemento do segundo subvetor. Tá? Então eu pego esse menor cara e insiro num vetor auxiliar lá. Tá? Bom, vamos pensar um pouco. Esse subvetor aqui, 1, 3, 5, 9, 10, ele está ordenado.
Então, se 1 é o primeiro elemento dele, 1 é o mínimo dele. Certo? Esse vetor 2, 4, 6, 7, 8 também está ordenado. Então, se o 2 está na primeira posição desse subvetor, ele é o mínimo desse subvetor. Então, se o 1 é o mínimo da direita, o 2 é o mínimo da esquerda, o mínimo dos dois é o mínimo do vetor inteiro. Concorda? Tá? Então, o mínimo do vetor inteiro tem que ir na primeira posição do vetor quando ordenado. Então, ele vai lá na primeira posição. Tá? Agora, então, suponha que eu apaguei lá do vetor 1. A mesma propriedade continua valendo. Esse segundo subvetor está ordenado, então o 3 é o mínimo desse subvetor. Esse primeiro subvetor está ordenado, então o 2 é o mínimo desse subvetor. Certo? Então o menor entre esses dois caras é o mínimo de todos os elementos que sobraram. Então esse elemento tem que vir na segunda posição do meu vetor. Tá? Então, ao invés de eu ter que, por exemplo, como eu faria com selection sort, percorrer todo o vetor para achar quem é o mínimo, eu sei onde o mínimo está. Ou ele está no primeiro elemento do subvetor da esquerda, ou o primeiro elemento do subvetor da direita. Certo? Então ele está só em 2 lugares. Eu não preciso percorrer todo o vetor para procurar. Tá? E eu vou fazendo assim. Certo? Até que chega algum momento lá, tem um elemento só aqui no subvetor da esquerda, 2 aqui da direita, e eu decidi colocar o 8 lá, porque o 8 é menor que o 9. Então agora só sobra os subvetores só sobra o subvetor da direita, por exemplo. Tá? Então agora basta eu copiar, ele já está ordenado. Ele com certeza é menor, eles são maiores ou iguais a todos os elementos que já estão aqui. Basta pegar aquele fim e colar aqui no final. Tá? Basta só copiar para esse vetor auxiliar aqui. Então eu copio o 9 e o 10 para o vetor auxiliar. Então agora eu tenho um vetor ordenado. Eu tenho um vetor ordenado, não o vetor ordenado. O meu vetor ainda está aqui, aquele lá é o vetor auxiliar. Então eu só copio todo mundo de volta para o meu vetor original. Tá? Eu estava copiando todo mundo para o vetor auxiliar, então no final é só copiar de volta. Okay? Então esse é o processo que a gente chama de intercalação, tá? Ou merge. Então, a ideia do merge sort é digamos, uma técnica de projeto de algoritmos que a gente chama de divisão e conquista. Tá? Então, a recursão ela parte desse princípio de que é mais fácil resolver problemas que são menores. Tá? Então, a base eu sei resolver. O problema maior eu não sei resolver, mas eu quebro ele em problemas menores que vai ser resolvido na base da recursão. Tá? Então, para certos problemas, eu posso pegar o problema e dividir em 2 ou mais partes e resolver recursivamente essas 2 ou mais partes. Tá? Então, a divisão e conquista é uma técnica que ela consiste em dividir o problema. Tá? Então, eu pego um problema e eu quebro ele em vários subproblemas menores. Então eu tenho um vetor que eu quero ordenar. Eu não sei ordenar vetor. Ordenar vetor é muito complicado. Então eu quero ordenar essa metade desse vetor e ordenar a outra metade do vetor. Certo? E aí eu resolvo recursivamente ordenar essas 2 metades. Então eu posso quebrar um vetor a ser ordenado em 2 vetores agora menores que precisam ser ordenados. Ordenar vetores menores é mais fácil do que ordenar vetores maiores. E aí depois eu tenho que conquistar. Então eu dividi e agora eu tenho que conquistar. Tá? Então eu combino a solução desses subproblemas para achar a solução do meu problema original. Então eu quebro um vetor a ser ordenado em 2 vetores, resolvo recursivamente, porque é mais fácil, e aí depois eu combino esses 2 vetores que estão ordenados
num vetor. Tá? Os dois subvetores que estão ordenados num vetor que está ordenado. Tá? Então eu intercalo os dois vetores ordenados, os dois subvetores ordenados. Tá? Então primeiro eu dividi o problema, depois eu conquistei. O pessoal conta que isso daqui tem a ver com o Napoleão. Ele falava que para você ganhar a guerra você tinha que dividir os inimigos para depois conquistar eles. Né? Se você tiver que enfrentar o exército inimigo inteiro de uma vez só, é muito difícil. Se você consegue fazer a infantaria ir para esse lado, a cavalaria ir para aquele lado, e aí eles ficam individualmente mais fracos, e aí você conquista a vitória. Não, pode ser em mais. Tá? Até eu falo aqui, em vários subproblemas menores. Então, no merge sort, a gente faz em 2. Mas dependendo do problema que a gente fosse fazer, podia fazer em mais. Eu podia fazer um merge sort que divide em 3 partes o vetor e intercala 3 partes. O único problema é que a minha intercalação fica um pouco mais complicada, porque eu vou ter que percorrer 3 subvetores e escolher um mínimo entre 3 elementos faz fazer mais comparações e tal. Mas é possível. Então, ordenação por intercalação, né, o que a gente chama de merge sort, aí na intercalação, esses 2 subvetores eles estão armazenados nesse vetor V. Tá? Então, o primeiro, eu tenho o meu vetor V lá. Por um motivo que vai ficar claro em breve, eu não quero ordenar o vetor inteiro, eu quero ordenar só de L até R. Igual na aula passada. Então, eu vou falar que o primeiro vetor tem uma posição M aqui. Tá? Então, o primeiro subvetor vai de L até M. E o segundo subvetor vai de M mais 1 até R. Okay? Tá? Então, primeiro a gente vai ver a intercalação, depois a gente vai ver o merge sort em si. Tá? Então, eu só dei a ideia lá de como fazer a intercalação, agora eu vou mostrar como faz de fato. Tá? Eu vou precisar de um vetor auxiliar que seja do tamanho desse vetor aqui. Tá? Então, existe um outro vetor que é do mesmo tamanho que o vetor que você vai alocar. Eu vou considerar que o maior vetor tem um tamanho max, tá? Mas eu podia ser define max 100, tá? Mas eu podia facilmente trocar isso para fazer a alocação dinâmica, tá? A única coisa que não vai ser a coisa mais eficiente do mundo, depois eu entro em detalhes disso. Mas por enquanto vamos pensar só assim. Só preciso desse vetor auxiliar que ele seja um tamanho razoável. Então minha função merge recebe o meu vetor V, o L, o N, certo? Que diz onde termina o primeiro subvetor, e o R onde termina o segundo subvetor. Então eu tenho esse vetor aí, o auxiliar, aux, de tamanho max. Dá para se livrar dele, não é tão complicado. Bom, então aqui eu tenho algumas variáveis. Então eu vou ter um I, que começa como L. Um J, que começa como M mais 1. Então são os primeiros elementos dos 2 subvetores. Ok? Lembra que eu falei? Eu vou olhar para os primeiros elementos do subvetor e ver qual que é o menor. Tá? Então o I e o J apontam para os primeiros elementos do subvetor. Tá? E esse K igual a 0 é porque eu vou ter um outro vetor aqui, então o meu vetor auxiliar. Certo? E aí eu começo aqui, com K igual a 0.
Então, a ideia é a seguinte. Enquanto eu não terminar de processar um dos subvetores, eu vou ficar fazendo essa ideia de comparar o i com o j e ver quem é menor. Certo? Então, enquanto o i for menor ou igual a m, então, enquanto o i estiver dentro desse subvetor, e enquanto o j estiver dentro desse subvetor, certo? O que eu vou fazer? Eu vou olhar. VI, certo? VI é menor ou igual do que VJ? Se for, o menor dos dois é o VI, eu vou copiar o VI para o vetor AUX. Deixa eu só fazer uma coisa que vai ajudar. Eu vou copiar esse exemplo aqui. 6, 7, 8. Tá. O outro é 1, 3, 9, 10. Só para ficar menos abstrato. Tá. Então, estou ali na linha 6. Tá? Então eu vejo um 2 e um 1. Falo, bom, o 1 é menor do que o 2. Então, no caso, VI não é menor ou igual do que VJ. Tá? Então eu vou executar a linha 9. O que a linha 9 faz? Ignora os mais por enquanto. Tá? Ela simplesmente pega VJ, que é o 1 aqui, e coloca no AUX K. Tá? K no momento é igual a 0. Então eu coloco o 1 aqui, que é o que a gente queria fazer. Certo? Agora, o que o mais faz? Ele soma 1 nessas duas variáveis. Tá? Cada mais aqui. Tá? Então o J anda 1 para a direita, J aumenta em 1. E o K aumenta em 1 também. Isso. Então, existem duas coisas. Não sei se vocês viram ou lembram disso em 102. Eu posso fazer I++, ou eu posso fazer mais I. Todo mundo viu os dois? 102? Alguém não viu? Levanta. Tá. Então, eu posso fazer essas duas coisas. Quando a gente faz um for, por exemplo, a gente faz for I igual a 0, I menor que N, I++. Se eu fizer I++ ou mais I lá, não faz diferença. Tá? Mas, tem sim diferença entre esses dois caras. Esse cara significa soma 1 no I e depois usa o valor do I. Esse cara significa usa o valor do I, depois soma 1. Tá? Então, o que significa essa linha? AUX K++ é igual a V de J++. Ela significa AUX de K é igual a V de J, J++, K++. Tá? Ou, desculpa, não vou nem pôr assim. K é igual a J é igual a J mais 1. K é igual a K mais 1. Tá? Por quê? Porque o mais está na frente. Se eu trocar esse cara para mais K e esse cara para mais J, essas duas linhas acontecem antes. Primeiro eu somo 1 em J, primeiro eu somo 1 em K, depois eu uso o valor de J de K. Tudo bem? Então isso é só uma forma de escrever o código mais curto. Podia abrir o else com a chave e pôr lá K++, J++. Tá? Ficou claro? Tá?
Então é só lembrar isso. A variável veio primeiro do mais mais. Primeiro eu leio a variável, depois eu somo nela. Mais veio antes da variável, primeiro eu somo nela, depois eu leio a variável. Bom, então, meu código voltaria aqui no while, tá? E agora ele compararia 2 com 3, na linha 6. Então ele entraria na linha 7 e copiaria o 2 para cá. O K anda 1 para a direita e o I anda 1 para a direita. Ok? E assim eles vão andando. Eu ando ou o J ou o I, dependendo de se o VI ou se o VJ que é menor. Então eu faço isso até que em algum momento, que lá na animação a gente viu, o que acontecia? Ia andando aqui até o momento lá que sobrava o J apontando para o 9, sobrava só o 9 e 10, e o I acaba aqui. O I passa, estoura o N. Tá? Então, se você for simulando isso, eles vão andando para a direita, eventualmente o I vai passar de N. Tá? E o J vai ficar sobrando aqui no 9 e 10. Então, o que eu tenho que fazer é copiar esse 9 e 10. Aqui já vai para 1, 4, 7, 8. E só está faltando eu copiar 9 e 10 aqui no final. Tá? Então, essa primeira parte foi intercalando. Agora eu tenho uma parte que só copia esse finzinho que sobrou. Tá? Então, como que eu faço isso? Faço o seguinte. Enquanto o I não passou do M, enquanto o I for menor ou igual a M, eu copio os caras que estão no I aqui. No meu exemplo já passou, então não acontece nada. Se o while passa reto. Da linha 11 vai direto para a linha 13. E enquanto J for menor ou igual a R, eu copio os caras do segundo subvetor. Então aí eu vou copiar o 9. Eu vou copiar o 9 e o 10 aqui. Tá? Então note que só um desses whiles vai ser executado. Tá? Porque esse while parou ou porque I é igual a M mais 1, ou porque J é igual a R mais 1. Certo? Então, uma dessas duas coisas aconteceu, e por isso que esse while parou. Então, vai ter um while aqui que não vai ser executado, e o outro while, que é da parte que não tinha acabado, vai ser usado para copiar. Tá? Então, é só uma maneira esperta, para você não ter que testar. Ah, foi o primeiro que acabou, se foi o primeiro, aí executa esse while. Se for o segundo, executa esse outro while. Eu não preciso do if aqui, a própria condição do while já está servindo como um if. Tudo bem? Então eu copio o resto do que não terminou, só que eu fiz tudo isso para esse vetor aux. Tá? Então agora eu tenho que voltar e copiar esse cara todo de volta para cá. Tá? Aí tem um detalhe. Eu copiei nesse vetor a partir da posição 0. Aqui o elemento era a posição L. Tá? Então, o meu I, que vai ser o cara que vai estar apontando aqui, ele começa como L, mas o K começa como 0. Tá? Enquanto o I for menor ou igual a R, eu ainda tenho elemento para copiar, porque os elementos estavam de L até R, inclusive. Tá? E aí, a cada passo, eu tenho que somar um no I e um no K. Então, eu dou um passo para a direita aqui e um passo para a direita aqui. Tá? Então, eu faço aux de K é atribuído aqui para o VI. Ok? Dúvidas? Aí agora a pergunta é, quantas comparações são feitas? Comparações
aqui da linha 6, né? Comparação entre elementos do vetor. Nem que você tenha que dar um chute, tipo, odd alguma coisa. Não precisa ser, é um número. Bom, então pensa o que acontece aqui. 1 é comparado, 1 e o 2 são comparados, certo? Aí depois eu comparo 2 com 3. Aí depois eu comparo 3 com 4. Aí depois eu comparo 5 com 4. Depois eu comparo 5 com 6. Aí depois eu comparo 9 com 6. Certo? Aí depois eu comparo 7 com 9, 8 com 9. E aí depois eu não comparo mais. A cada passo, ou meu dedo da direita andou, ou meu dedo da direita andou para a direita, ou meu dedo da esquerda andou para a direita. Concorda? Quantas comparações são feitas? Pode N. N, na verdade. No máximo N. Pode ser menos, né? Porque você viu o 9 e o 10 não... o 9 é comparado uma vez aqui, quer dizer, é comparado com esses caras, mas 10 nunca é comparado com ninguém. Então pode ser menor que N, tá? Pode ser N sobre 2, por exemplo. Né? Só pega... Por exemplo, pega um número muito grande na direita e todos os outros números menores aqui, você vai comparar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e tal, mas você nunca vai andar para a direita aqui, certo? E aqui só tem N sobre 2 elementos. Tá? O N está na metade. Então pode ser N sobre 2, mas no pior caso é N elementos. Tá? Então, a cada passo eu aumento um em I ou em um em J. Se você olhar o código aqui, você vai ver, ó, cada passo o K aumenta em 1. O K sempre aumenta em 1 aqui, dentro do while. Mas ou o I ou o J aumenta em 1. Tá? E no final das contas, no máximo, eu copiei todos os elementos para cá. Tá? Então, o K foi aumentando. O I e o J é um pouco estranho. Às vezes ele anda, o outro não anda. Mas o K anda a cada passo em 1. Tá? E no máximo, todos os elementos são copiados para lá dentro desse lado. Na verdade, um elemento tem que sobrar. Pelo menos um elemento tem que sobrar. Tá? Então, o número máximo de comparações que são feitas é N, que é o meu R menos L mais 1. Ó. Eu falei na aula passada que eu ia falar que isso é N. Né? Tá? E se você olhar, tá, isso é comparações, mas e o código como um todo? Você vai ver que o código como um todo é O de N mesmo. Tá? Porque o começo dele só tempo constante, aí o while aqui a gente já viu que vai ser O de N, né? Porque vai ter essas comparações e essas atribuições, vai dar O de N. Aí depois esses dois whiles aqui também vai ser só O de N, só estou copiando os elementos para o vetor auxiliar. E depois eu estou copiando N elementos de volta. Tá? Então isso daqui tudo é O de N. Apesar de ter vários laços e tal, é O de N. Talvez essa é a primeira análise menos trivial que a gente tem no curso. Em geral, eu bato o olho e falo, tem um for dentro do outro, N ao quadrado. Né? Essa daqui tem que pensar um pouquinho mais no que está acontecendo nesse while aqui. Tá? Ok, então a gente viu como intercalar. Vamos fazer um merge de dois vetores. Agora eu quero ordenar um vetor que foi dado. Tá? Então eu recebo um vetor de tamanho n, tá? Com limites onde eu quero ordenar. Então o vetor começa nessa posição vetor L, onde eu quero ordenar. Eu quero ordenar ele a partir da posição vetor L. E eu quero ordenar ele até a posição vetor R. Tá? Então o que eu faço? Eu vou dividir o vetor em dois subvetores de tamanho n sobre 2. Eu não sei ordenar um vetor grande. Então eu vou dividir em dois menores. Tá?
Então, e vou resolver recursivamente para esses dois menores. Meu caso base é um vetor de tamanho 0 ou de tamanho 1. Tá? Porque um vetor de tamanho 0 já está ordenado. Ele não tem elementos. Tá? Um vetor de tamanho 1 também já está ordenado. Ele só tem um elemento lá, então já está ordenado. Ok? Então, o meu merge sort, agora que a gente viu, o merge lá é um pouco mais complicado, mas o meu merge sort é bem simples, na verdade. Tá? E até lembra um pouco a busca binária. Tá? Então, eu calculo o meio do vetor. Se o L é menor que R, tem pelo menos 2 elementos nesse vetor. Tá? Quando L é igual a R, tem um elemento só, que está na posição L, que é igual a R. Quando L é maior que R, esse vetor é vazio. A esquerda dele passou a direita dele. Tá? Quando L é menor que R, tem pelo menos 2 elementos. Ok? Então eu chamo o merge sort para a primeira metade. Então, merge sort de V, L até M. Faço o merge sort de V, M mais 1 até R. Então, o segundo subvetor. Né? Então, eu ordenei de L a M. Agora, eu ordenei de M mais 1 até R. Então, eu dividi, resolvi, e agora eu conquisto a solução toda. Então, eu faço um merge desse vetor V com o subvetor que começa em L, termina em M, e o segundo subvetor terminando em R. Então, eu faço um merge desses dois casos. Então, o código do merge sort, depois que tem o merge, é bem simples. Dúvidas? A divisão é porque eu não estou ordenando o vetor inteiro, que seria de L a R. Eu estou ordenando o vetor de L até M e depois de M mais 1 até R. Certo? Então eu fico... com duas escadinhas assim. Certo? Está ordenada a primeira metade e ordenada a segunda metade. Mas o vetor todo não está ordenado. Porque o vetor todo é de L até R. Eu ordenei de L até M, na linha 5, e depois de M mais 1 até R na linha 6. Eu ordenei as duas metades. Tá, então... na linha 8, na verdade. A hora que ela sai, a vantagem de ser um professor didático é que tem uma simulação em cima. Tá bom? Então eu quero ordenar todo esse cara. O que vai acontecer? Então, sei lá, de novo. Parece mágica a recursão. Certo? Se a gente não para pensar o que está acontecendo, parece, nossa, eu não fiz nada. Eu só fiz merge de dois caras. Mas milagrosamente ele ordenou, né, o meu vetor. Não é milagre. Tá? Então eu tenho o meu vetor lá. Agora não está nas barrinhas, porque senão a figura não dá certo. Tá? Então vocês apertem os olhos aí para enxergar. Então tá bom. Então eu quero ordenar esse vetor. Eu não sei ordenar esse vetor. Vou tentar ordenar a primeira metade desse vetor. Eu não sei ordenar essa primeira metade do vetor, muito grande. Só sei ordenar vetores de tamanho 0 ou 1. Tá? Tá bom, então eu não sei ordenar esse cara. Vou tentar ordenar a primeira metade dele. Tá? Tem que ter ímpar, então tem algum arredondamento lá. Tá? Então, uma metade vai ter 3, outra metade vai ter 2. Tudo bem? Também não sei ordenar 3 elementos. Não sei ordenar nem 2 elementos. Tá? Meu algoritmo não sabe. Né? Podia pôr um if lá, se é 2 elementos, eu comparo os dois e troco. Não fiz isso. Tá? Meu algoritmo só ordena 0 ou 1, que é quando não tem que fazer nada. Tá? Então não sei ordenar também 2 caras. Vou tentar de novo ordenar a primeira metade. Tá, 4. Agora o elemento é um vetor de tamanho 1. Vetor de tamanho 1 eu sei ordenar, não tem que fazer nada. Tá? Então a gente já está ordenado. O verdinho significa que está ordenado. Ok, eu ordenei a primeira metade desse vetor. Agora
acaba a minha chamada recursiva, eu vou ordenar a segunda metade desse vetor. Então, eu chamo lá para ordenar só a segunda metade do vetor. Bom, um elemento eu sei que já está ordenado. Ok? Agora eu faço merge entre 4 e 8. Porque eu voltei das duas chamadas recursivas. Eu ordenei a primeira metade, ordenei a segunda metade, agora eu uno as duas. Intercalo as duas. No caso aqui não vai acontecer nada, vai continuar 4 e 8, porque 4 e 8 já estava ordenado. O algoritmo não sabia disso. Tá? Ok. Então, aqui no 482 eu já ordenei a primeira metade. Então deixa eu ordenar a segunda metade. Dá só o vetor 2. Esse cara já está ordenado. Legal, agora eu tenho que fazer o merge de 4, 8 e 2. Quando eu faço isso, aquele cara que era 482 vira 248. Ele está ordenado agora. Certo? Bom, já ordenei essa primeira metade aqui do 482. Preciso ordenar essa segunda metade do 76. Tá, então deixa eu ordenar lá o 76. Não sei ordenar 2. Então, primeira metade, 7 já está ordenado. Segunda metade, 6 já está ordenado. Agora intercalo os dois. Quando intercalo os dois, o que era 7, 6 vira 6, 7. Tá? E agora eu ordenei a primeira metade desse vetor de tamanho 5. Certo? Que era 2, ficou 2, 4, 8. Ordenei a segunda metade, ficou 6 e 7. Intercalo os dois, fica 2, 4, 6, 7, 8. Agora o algoritmo vai fazer tudo para outra metade desse vetor. Certo? Então ele vai lá, vai quebrar, vai resolver tudo isso daqui recursivamente. Até depois que ele resolveu tudo isso recursivamente, o outro lado ficou 1, 3, 5, 9, 10. Tá? E aí agora eu faço merge. 2, 4, 6, 7, 8 com 1, 3, 5, 9, 10. E o vetor todo ficou ordenado. Sim. E faz como? Você faz o merge sort com as metades. Sim. Ele chegou ali em cima, das duas últimas que tem 2 e 4. Aqui. Isso. Com aquela função merge. Então ele olha, ele começa olhando para os primeiros elementos de cada cara. Então o 1 é menor que o 2, coloca o 1 primeiro. Aí depois fica o 2 e o 3. O 2 é menor que 3, então vai o 2. Aí fica 3 e 4. Tá? Então ele vai andando nesses vetores. Ok? E aí? Então quem faz todo o trabalho é o merge. Certo? Tem a divisão e a conquista aqui. A divisão não está fazendo nada. A divisão está fazendo uma conta. Ela faz M é igual a L mais R dividido por 2 e fala, chama recursivamente para a esquerda e chama recursivamente para a direita. É só isso que a divisão faz. A conquista que está fazendo todo o trabalho, que é ficar fazendo esses merges. Então você pega coisas que já estão ordenadas e transforma numa coisa ordenada. Coisas que já estão ordenadas numa coisa que está ordenada. Você vai fazendo isso, ele vai voltando, ficando ordenado. Então, parece que é mágica, mas tem um trabalho lá que está sendo feito pelo merge. Okay? Tá, e quanto tempo demora tudo isso para rodar? Bom, spoiler, eu já dei lá no começo que era n log n. Tá? Mas por que diabos é n log n? Então a ideia é a seguinte. No primeiro... Bom, então eu vou fazer nossas chamadas recursivas aqui, tá? Então, eu tinha lá um vetor de tamanho 8, ele foi quebrado em 2 de tamanho 4. Depois esses vetores de tamanho 4 foram quebrados em 4 vetores de tamanho 2. Depois esses 2 vetores de tamanho 2 foram quebrados em vetores de tamanho 1. Ok? Aí eu estou supondo aqui que meu n é uma potência de 2. Meu n é igual a 2 elevado a n. Primeiro. Depois eu vou falar sobre quando n não é uma potência de 2. Certo? Mas quando o n é uma potência de 2, eu vou quebrando assim bonitinho, certo? Sei lá, pega 1024. Você quebra em 2 de 512. Pega os de 512. Cada de 512 você quebra em
2 de 256, então você tem 4 de 256, certo? E aí você vai dividindo. Como é potência de 2, você sempre pode ir dividindo por 2, e a divisão nunca tem resto, certo? E aí você acaba aqui com todo mundo de tamanho 1, tá bom? Então eu estou chamando esse cara aqui de primeiro nível, esses outros dois caras de segundo nível, esses outros caras de terceiro e assim por diante. Tudo bem? Então, nesse primeiro nível, eu faço o cálculo do M, eu faço as chamadas recursivas, eu não sei quantas chamadas recursivas demoram para serem executadas, não falei isso ainda, certo? Mas eu sei que eu faço um merge de N elementos, tá? Um merge de um vetor de tamanho 4 com um merge de outro vetor de tamanho 4. Tudo bem? Então eu tenho um merge lá dos N elementos que eu tenho que ordenar. Então, em termos de merge, e o merge é o único cara que está trabalhando, de fato, no meu algoritmo, esse cara aqui demora o tempo menor ou igual a uma constante vezes N. Certo? Ele tem que ordenar N elementos e demora um tempo, uma constante vezes N, para ordenar esses N. Intercalar esses N elementos. Ok? No primeiro nível. No segundo nível, eu tenho dois caras, esses dois caras fazem merge. Certo? Então eles fazem dois merges, tá? Só que cada um deles tem N sobre 2 elementos, não N elementos. Ok? Então, eu faço dois merges, cada merge gasta uma constante vezes 2 elevado, uma constante vezes N dividido por 2. Certo? Porque agora, fazer um merge era O de N, certo? Então fazer um merge de N elementos demora um tempo C vezes N. Fazer um merge de N sobre 2 elementos demora um tempo C vezes N sobre 2. Certo? Só que eu vou fazer dois merges. Então eu estou somando o tempo desses dois caras. No K-1º nível, eu faço 2 elevado a K merges, tá? E esses 2 elevado a K merges, cada um tem N dividido a 2 elevado a K elementos. Tá? É só você ver, por exemplo, o que é o terceiro nível. Terceiro nível, você tem 4 merges, certo? De 2 elementos aqui. Tá? Tudo bem? Então, antes era... É só você acompanhar aqui. A cada passo, dobra a quantidade de merges, certo? Concorda? Quando eu vou aumentando de nível aqui, dobra a quantidade de merges. Então, por isso que vai aparecendo esse 2 elevado a K. E cai pela metade o número de elementos que estão no merge. Então, aqui antes era N, agora é N sobre 2, depois N sobre 4, depois N sobre 8, N sobre 16 elementos que estão no merge. Mas, em compensação, quantos merges eu faço? 1, depois 2, depois 4, depois 8, depois 16. Tá? Então dá 2 elevado a K merges com N dividido por 2 elevado a K elementos. Tá? No último nível, eu gasto um tempo constante, né? Porque no último nível é só devolver, não tem que fazer merge. No último nível eu gasto algum tempo constante lá só para ver, o vetor só tem um elemento, então pode voltar, não precisa fazer nada, certo? Então no último nível não tem merge, tá? Mas eu gasto um tempo constante N vezes. Digamos que seja essa mesma constante C aqui, só para simplificar minhas contas. Se for uma outra constante, você pega a maior das duas constantes, a conta funciona. Ok? Tá? Então, se você olhar aqui, aqui eu gasto C vezes N. Aqui eu gasto C vezes 2 vezes N dividido por 2. Aqui eu gasto C vezes 4 vezes N dividido por 4. E assim por diante. Então, em cada nível eu estou gastando C vezes N. Ok? Então, no nível K eu gasto tempo C vezes N. Então, eu gasto C vezes N, a questão é quantos níveis eu tenho.
Tá? Então, eu pego o n e vou dividindo por 2. Certo? Então, meu n pode ser muito grande, 1024. Aí eu divido ele por 2, dá 512, aí eu divido por 2, 256, por 2, 128. Vou dividindo, tá? E eu vou dividindo até que fique menor ou igual a 1. No caso de potência de 2, exatamente 1. Tá? Então, fui dividindo por 2 até que dê 1. Tá? Então, eu tenho L níveis. Se o meu n era 2 elevado a L, eu dividi por 2, foi para 2 elevado a L menos 1. Por 2, 2 elevado a L menos 2. Por 2, 2 elevado a L menos 3. Quando chega em 1, quando é 2 elevado a 0. Certo? Então eu tenho L níveis. Bom, se n é igual a 2 elevado a L, L é igual a log de n. Tá? Então eu tenho log de n níveis. Acho que eu já tinha falado isso, mas como log de n na base 2 é muito comum, a gente só escreve LG de n. Eu falei isso na aula de notação sintótica, acho, né? Tá? Então eu tenho LG de n níveis. Tá? Eu vou ficar falando log, mas log é para mim a base 2. Aqui, tá? Então eu tenho log de n níveis. Então meu tempo total é, bom, eu gasto C de n por nível em log de n níveis. Então meu tempo total é O de n log n. Mas isso daqui é um tempo de execução para um n, que é uma potência de 2. Mas na vida real, n nem sempre é uma potência de 2, certo? Então, para um n qualquer, que é o exemplo que eu tinha feito antes, a minha árvore não é bonitinha assim. Ok? Minha árvore é feiosa desse jeito. Tá? Bom, então qual que é o tempo de execução para n quando não é potência de 2? E eu vou mostrar para vocês que o legal é que a gente pode praticamente só pensar na potência de 2. Bom, então, pega 2 elevado a k, a próxima potência de 2, que seja maior que n. Então, por exemplo, se n for 3.000, a próxima potência de 2 é 4.096. Tá? Então, para qualquer número que você pegar, tem uma potência de 2 maior que ele. Certo? Então pega a primeira. Tem infinitas potências de 2 maior que esse número, mas pega a primeira delas. Tá? Arredonda para a próxima potência de 2. Tá? Isso vai ser meu 2 elevado a k. Então com isso eu tenho o quê? Bom, n não é uma potência de 2. Tá? Então n é menor que esse 2 elevado a k, que é essa potência de 2 maior que n que eu escolhi. E como eu escolhi o k o menor, a próxima potência de 2, ele é maior do que 2 elevado a k menos 1, certo? Porque senão eu escolhia, se n fosse menor do que 2 elevado a k menos 1, eu escolhia 2 elevado a k menos 1, 2 elevado a k. Okay? Então vale isso daqui. Tá? Ou seja, se eu multiplicar por 2 esses dois lados aqui, eu tenho que 2 elevado a k é menor que 2n. Tá? Então, ou seja, é meio intuitivo isso. Se eu peguei n igual a 3.000, se eu dobro 3.000, eu passo da potência de 2, da primeira potência de 2, que é maior que 3.000, que é o 4.096. Certo? Sempre que eu estou num número, eu dobro esse número, eu passo por uma potência de 2. Então, 2 elevado a k é menor que 2n. Tá? Então, qual é o tempo de execução do meu algoritmo para n? Ele é menor que o tempo de execução para um vetor maior que ele. Certo? O tempo que demora para ordenar n elementos, no pior caso, é menor ou igual do que o tempo para ordenar n mais 1 elementos. Certo? Toda vez que eu aumento a quantidade de elementos, o algoritmo fica mais lento, não mais rápido. Ok?
Então, ao invés de pensar que eu vou ordenar n elementos, deixa eu ordenar 2 elevado a k elementos. Então, para n é menor do que para 2 elevado a k. Para 2 elevado a k leva tempo c vezes 2 elevado a k log de 2 elevado a k. Tá? Porque era c vezes n log n, certo? Então c vezes 2 elevado a k log de 2 elevado a k. E agora, 2 elevado a k é menor que 2n. Tá bom? Então, esse 2 elevado a k eu troquei por 2n aqui, esse 2 elevado a k eu troquei por 2n aqui. Tá? Então, esse tempo também é, no máximo, 2 vezes c de n log de 2n. Tá? Então, eu só quebrei o log aqui, dá 2cn, log de 2 mais log de n. Log de 2 é 1. Então, isso dá 2cn mais 2cn log n. Isso daqui é O de n log n. Tá? Porque 2c é uma constante multiplicando n log n. E aqui 2c multiplicando n. N é um termo que cresce mais devagar do que log de n. Tá? Então, tudo isso daqui é O de n log n. Então, eu fiz análise para potência de 2, mas não tem problema, porque quando eu olho para um n qualquer, eu posso chutar para a próxima potência de 2 e analisar o tempo que demora lá. E o resultado é o mesmo. Ok? Dúvidas? Então, o merge sort é um algoritmo n log n. Tá. Então, na aula passada, a gente viu algumas otimizações. Vou desligar um pouco o ar. Para o insertion sort, principalmente, né? Então, vamos ver uma otimização aqui para o... Na verdade, a gente vai ver duas variações para o merge sort. Tá? Então, uma forma de otimizar a intercalação é a seguinte. Ao invés de eu fazer aquele processo de, eu copio 1 para lá, depois eu copio 2, depois eu copio 3, depois eu copio 4, tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou copiar a primeira metade inteira do vetor para o vetor auxiliar. E agora a segunda metade do vetor, eu vou copiar ela invertida no vetor auxiliar. Tá? Então o 10 eu vou colocar ele ali do lado do 8. Tá? Aí o 9, o 5, o 3 e o 1. Ok? Então antes eu tinha essa figura aqui. Os dois morrinhos. Agora eu tenho essa figura aqui. Certo? É uma coisa que vai crescendo até a hora que chega no máximo lá. No meu exemplo é o 10. E depois vai caindo. Então isso eu consigo, ainda vai ser O de n, mas eu consigo fazer um código mais rápido aqui. Tá? Agora basta eu ir comparando, igual eu comparava antes, para ver quem que eu pego, só que da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tá? Então onde essa seta vermelha que está apontando para o 2 vai andar para a direita. Essa seta vermelha que está apontando para o 1 vai andar para a esquerda. Tá? Então, entre 1 e 2 eu pego 1. Aí eu vou copiando para o meu vetor original lá, que é onde eu quero deixar ordenado. Tá? Entre 2 e 3 eu pego 2. Entre 3 e 4 eu pego 3. Entre 4 e 5 eu pego 4. Entre 5 e 6 eu pego 5. 6 e 9 eu pego 6. 7 e 9 eu pego 7. 8 e 9 eu pego 8. 9 e 10 eu pego 9 e aí acabou, eu pego 10. Tá? Até a hora que acaba de fazer esse processo. Então eu não tenho mais aquela parte que era, eu acabei de intercalar, mas tem um pedaço que eu ainda preciso copiar. Então meu código é o seguinte, tá? Versão 2. Bom, eu tenho meu IJK, o K é o cara do vetor, né? Ele vai ter um papel
parecido aqui. Na verdade, na cópia na volta. Né? Então eu faço o seguinte. Eu vou copiar a primeira metade para esse vetor auxiliar. Tá? Então como eu vou fazer isso? Eu vou copiar uma questão técnica. Então eu vou começar com I em M mais 1. Tá, aqui. Então meu I começa aqui. Meu I vai andando para a esquerda. Tá? Só na hora de copiar. Aquilo que eu falei de andar para a esquerda, da esquerda para a direita, era depois quando eu copiar de volta. Agora eu estou copiando para o vetor original. Desculpa, para o vetor auxiliar. Tá? Então eu vou copiar essa primeira metade. Assim, eu vou andar com o I da direita para a esquerda. Tá? Então meu I começa em M mais 1. Enquanto o I for maior que L, I menos menos, eu copio o I menos 1. Tá? Então eu estou aqui, eu vou copiar o cara que está aqui. Aí depois eu estou aqui, eu vou copiar o cara que está aqui. Até no final que eu estou aqui, eu vou copiar o L. Tudo bem? Estou copiando de um jeito um pouco estranho, mas eu estou copiando lá todos os elementos da primeira metade do vetor para o AUX na ordem que eles estão dados. Só que eu estou fazendo essa cópia, ao invés de fazer da esquerda para a direita, fazendo essa cópia da direita para a esquerda. Tá? O legal disso é que eu copiei a primeira metade para o AUX, e quando o for acabar, ele acaba porque I é igual a L. Tá? Porque enquanto o I for maior que L, eu continuo subtraindo 1. Então ele para na hora que I for igual a L. Tá? Então nesse momento aqui o I é igual a L. Eu vou precisar disso depois. Por isso que eu copiei desse jeito estranho. Tá? Agora eu vou copiar a segunda metade invertido para o AUX. Então, bom, quando eu copiei para o AUX, esse cara ficou aqui assim. Tá? Subindo igual esse cara. Agora eu vou copiar aqui. Então meu J começa em M. Tá? Então meu J começa em M, eu vou copiar o J mais 1. Tá? Então eu vou copiar aqui, o M mais 1. Okay? Só que eu quero copiar invertido, então eu não quero copiar ele aqui. Eu quero copiar ele aqui no final. Então esse cara vai andar para cá, enquanto esse cara anda para cá. Para mim, fazendo isso daqui. Então, meu J começa em M, vai andando para a direita, então J mais mais, enquanto J for menor que R. Então eu copio o VJ mais 1 lá no AUX, onde? Bom, é fácil ver o seguinte. Quando J é igual a M, quando J está aqui, eu vou copiar o M mais 1 para o último lugar. Certo? Então eu vou copiar para a posição R. Tá? Então essa expressão aqui, a ideia é que conforme o J vai crescendo, eu vou voltando com ela. Então é só você ver o seguinte. Quando J é M, essa expressão aqui dá R, certo? Porque J é igual a M, então R mais M menos M dá R. Quando J for M mais 1, essa expressão vai dar R menos 1. Quando J for M mais 2, essa expressão vai dar R menos 2. Tá? Então, conforme o J está indo para a direita, esse R mais M menos J está indo para a esquerda. Ok? Então, eu copiei a segunda metade invertida aqui para o AUX. Quando o for acabar, o J é igual a R. Okay? Porque eu estou rodando enquanto J for menor que R e estou somando 1. Então, eventualmente, o J vai ser igual a R. Tá? Então, I é igual a... Agora, nesse momento, I é igual a L e J é igual a R. Bom?
eu vou precisar desse fato aqui. Então, o cenário que eu tenho é o seguinte, o meu AUX é um vetor que está assim, certo? O meu I é igual a L, o meu J é igual a R, tudo bem? Tá? Então agora eu quero copiar de volta. Então eu tenho o meu vetor original lá. Certo? Então eu vou copiar para a posição K. Então eu vou começar aqui K igual a L até K igual a R. Tá? De 1 em 1. Então ali na linha 8. Tá? Então qual é o elemento que eu coloco aqui na posição VL? Eu coloco um mínimo entre VI e VJ. Então aqui eu estou usando o operador ternário. Eu não lembro se eu falei do operador ternário na aula. Tá? Então, relembrando. O que significa operador ternário? Você tem alguma coisa, uma interrogação, alguma coisa, 2 pontos e alguma coisa. Tá? Então, a primeira coisa é uma condição que eu quero testar, igual de um if. Tá? Então, essa interrogação significa, se AUX-I for menor que AUX-J, faça essa primeira coisa. Faça AUX-I mais 1. Tá? E mais. Se não, faça AUX-J menos menos. Tá? Então é isso que essa expressão significa. Então, se o AUX-I for menor que AUX-J, eu copio AUX-I para o VK. Então eu pego esse elemento que está aqui e jogo ele para cá. Tá? E somo 1 no I. Porque agora eu não quero olhar mais para esse cara, agora eu quero olhar para esse cara aqui. Okay? Se não, que é o 2 pontos, eu copio AUX-J para o VK, que é esse cara aqui, certo? E subtraio 1 no J. Então o J anda para a esquerda. Tudo bem? E aí eu vou pegando o valor do VK em cada passo. Dúvidas? Professor, eu só não entendi a parte que você copiou o primeiro morrinho. Porque o I não começa em M mais um. Primeiro morrinho? Primeiro morrinho é de L a... Isso. Ah, o I começa em M mais 1. Mas eu não copio o I, eu copio I menos 1, tá vendo? Aí o I menos 1 já não é o pico do morrinho. É, mas eu estou copiando ele da direita para a esquerda. Certo? Então, por exemplo, pode ser que ele... Você pode, sei lá, então você tem lá 1, 3, 7, 15, certo? Então o que eu estou fazendo? Meu I começa aqui, então eu copio I menos 1, mas eu copio ele para qual posição? Para a posição I menos 1, então eu copio para cá. E aí depois eu volto 1, copio para cá, então eu estou copiando assim. Só para o código no final parar com I igual a L. Ok, dúvidas? Vamos pensar. Então, aquele caso, um caso que é bom lá no outro,
é quando eu tenho esse morro, e na verdade o próximo morro aqui, ele já é mais alto. Aqui na verdade o vetor está ordenado. Nesse caso, eu vou... ele vai ficar aqui, e aí eu vou copiar ele de volta, então ele vai ficar um negócio assim, né? No fim das contas eu acho que vai dar na mesma, porque ele vai comparar esse cara com esse cara, e aí ele vai... esses sempre vão ser menores, então ele vai consumir todo mundo aqui, e aí depois ele vai copiar todo mundo aqui. Que ele vai ficar comparando um cara aqui, mas esse cara vai ser o máximo, né? Vai ficar comparando esse cara com esse cara aqui. Então, quando a gente fez essa mudança, tem pares que antes não eram comparados que agora são. Certo? Porque antes esse cara nunca era comparado com um cara daqui. Mas agora com a execução do algoritmo pode ser. Porque pode ser que eu acabei um subvetor e agora eu fico comparando com esse outro cara aqui. Sim, tem uma mudança. Mas é que na prática isso daqui dá um bom resultado. Então no melhor caso talvez não, mas em casos aleatórios fica melhor. O merge sort que a gente viu, ele é de cima para baixo. Tá? Então tem um vetor grande que eu quero ordenar. E aí eu quebro ele na metade, quebro na metade, quebro na metade. Então estou indo do grande para o pequeno. Tá? Que a gente costuma chamar essa computação de top-down. Mas existe o merge sort também que é de baixo para cima, que é bottom-up. Então bottom-up é a ideia de pegar pequenos pedaços de coisas e construir uma coisa um pouquinho maior. Aí pega pedaços pequenos, constrói um pouco maior, até conseguir construir o negócio inteiro. Tá? Então antes eu estava dividindo, né? Agora não, agora eu vou combinar. Tá? Então algumas pessoas chamam isso de combine and conquer, ao invés de divide and conquer. Eu estou combinando coisas para construir o que eu preciso. Tá? Então a gente pode fazer ele tanto bottom-up quanto de baixo para cima. Então a ideia é a seguinte. Aqui está o meu vetor, quebrado em pedaços de tamanho 1. Cada pedaço desse, sozinho, já está ordenado. Certo? Então eu vou pegar 2 pedaços desse e fazer um merge. 2 pedaços desse, 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 fazer um merge. Certo? Agora eu tenho bloquinhos de tamanho 2 e todos eles estão ordenados. Então agora eu vou pegar 2 caras e fazer um merge. 2 caras e fazer um merge. Esse cara aqui eu não vou pegar, por causa do jeito que eu vou fazer a conta. Tá? Mas ele já está ordenado. Um bloquinho de tamanho 2 que sobrou aqui já está ordenado. Tá. Então agora eu vou pegar esses 2 caras e fazer um merge. Então agora eu tenho um bloco de tamanho 8 lá, um bloco de tamanho 2 aqui. E aí eventualmente eu vou fazer um merge desse bloco de tamanho 2 com esse bloco de tamanho 8 e ter todo o meu vetor aqui. Tá? Então eu estou construindo. Antes eu estava destruindo, né? E deixando ordenar recursivamente. Agora eu estou construindo. Tá? Então antes eu estava indo de cima para baixo, agora eu estou indo de baixo para cima. Okay? Então, o código é complicado. Apesar de ser muito curto o código, apesar do código ter, tirando a declaração de variável, 3 linhas, ele é um código complicado. Tá? Mas quero ver se vocês entendem pelo menos a ideia geral dele. Okay? Então, M vai ser o tamanho dos vetores que eu vou fazer merge. Então, no começo eu estava fazendo merge de bloquinhos de tamanho 1. Depois eu fiz merge de bloquinhos de tamanho 2. Depois merge de bloquinhos de tamanho 4. Tá? Então M é o tamanho dos vetores que estou fazendo merge nesse passo. Então no começo eu vou fazer merge de 2 vetores de tamanho 1. Tá? Então no começo M é igual a 1. No passo seguinte, M é igual a 2. Depois M é igual a 4, M é igual a 8. Então a cada passo eu dobro meu M. Tá? Vou ficar fazendo as potências de 2. Ok? Então, 2, 4 e assim por diante. E eu vou fazer isso enquanto o M for menor do que o
número de elementos que eu tenho. Tá? Então, quando eu tenho um bloco que é menor do que o número de elementos que eu tenho, faz sentido eu fazer o merge desse bloco com outro bloco desse tamanho. Certo? Porque o merge é 2 caras. Se o meu M já é maior do que o número de elementos, eu vou fazer merge dele com quem? Já está ordenado. Tá? Então, enquanto o M for menor do que R menos L mais 1. Então, isso é o que o M faz e o que esse for está fazendo. Então, esse for está fazendo aquelas camadas que eu fui fazendo. Primeiro os merges de 1, depois os merges de 2, depois os merges de 4, depois os de 8, assim por diante. O I, ele começa como L no começo. Ah, tá. O que significa o I? O I é a primeira posição... Ah, tá aqui, desculpa. O I é a primeira posição do primeiro vetor que a gente vai fazer merge. Então, a gente vai fazer merge com 2 vetores, certo? Que estão seguidos, 2 subvetores que estão seguidos. O I é essa primeira posição desse vetor da esquerda. Tá? Então, no começo, o I é igual a L. Então, eu vou começar lá na esquerda do meu vetor, pegar um tamanho, depois pegar um outro tamanho e fazer o merge desses dois. Tá? Então, I é igual a L. Bom, se eu vou fazer merge de blocos de tamanho M, o meu I tem que andar de 2M em 2M. Certo? Então, no começo, eu vou fazer o merge de quem? Desse cara que está no I, num bloco de tamanho M, com outro bloco de tamanho M. Então, eu vou fazer o merge desses 2 caras. O próximo merge que eu vou fazer é aqui. Certo? Então, eu vou somar 2M no I. Que eu já fiz o merge desses 2 caras. Agora eu tenho que fazer o merge desses 2 caras, 2 caras, 2 caras, assim por diante. Tá? E assim por diante, enquanto ainda couber 2 vetores. Na hora que não couber mais vetores, não couber 2 vetores, não tem o que fazer merge. Certo? Se sobrar só um vetor, como é que eu vou fazer merge dele sozinho? Não faz sentido. Então tem que caber 2 vetores ali. Tá? Então esse I tem que ser menor ou igual do que R menos M. Então eu tenho que olhar lá para o R, voltar a M, certo? Tem que ter pelo menos M elementos aqui ainda para fazer, senão não faz sentido. Tá? Ok. Então esse merge que eu vou fazer, como que é esse merge? Bom, ele é um merge desse vetor V, começando na posição I, certo? Então eu tenho que dizer quem são os 2 subvetores. Então, o primeiro subvetor, ele começa na posição I e ele tem M elementos. Então ele vai de I até I mais M menos 1. Okay? O segundo, então ele vai de V de I até I mais M menos 1. Tá? O segundo vetor depende um pouco do que acontece. Pode ser que, bom, eu peguei aqui o primeiro vetor. Pode ser que o tamanho que sobra aqui não é do tamanho exatamente M. Tá? É um bloquinho que é um pouco menor que M. Ou pode ser que caiba M aqui. Que era esse exemplo aqui. Pode ser que, eu peguei esse cara e tem mais M elementos para pegar. Ou pode ser que eu peguei esse cara e não tem M elementos para pegar. Tem um pouco menos de M elementos para pegar. Tá? Então, o final, o segundo vetor, ou ele acaba em... o primeiro subvetor começava na posição I. Então, esse subvetor, ou ele acaba em I mais 2M, para dar 2 saltos, menos 1. Certo? Ou ele acaba em R, porque pode ser que ele seja um bloquinho menor. Tá? Então, deixa eu... Aqui. Então, por exemplo, aqui eu fui fazer o merge... Aqui eu fui fazer o merge desses 2 caras. Tudo bem, eu podia pegar 4 e 4. Tá? Mas agora, quando eu fui fazer merge, aqui eu tenho que pegar 8 e aqui não dá para pegar mais 8, porque só tem 2 elementos. Ok? Então eu pego
8 de um lado e 2 do outro. Eu tive que pegar menos aqui, então eu pego até o final do vetor. Se não tem tantos elementos assim, eu pego até o final do vetor. Tudo bem? Então essa que é a ideia. De fazendo essa... Estou construindo por camadas aqui. Tá bom? Então, só para ficar claro, uma simulaçãozinha do que está acontecendo. Tá? Então no começo m é igual a 1. Então eu vou intercalar vetores de tamanho 1, subvetores de tamanho 1. Tá? Então, meu for lá faz, o i começa como L, digamos 0, digamos que meu L é 0, tá? Aí se eu fizer essa conta, i mais m menos 1 dá 0, e aquele mínimo ali dá 1, tá? Então isso vai intercalar V0 com V1, primeiro cara com o segundo cara. Aí depois, quando eu for para o próximo passo, eu vou intercalar V2 com V3. Aí depois, quando eu for para o próximo passo, eu vou intercalar V4 com V5. Depois V6 com V7. E depois V8 com V9. Tá? Eu estou simulando para um vetor de tamanho 10. Tá bom? Então, é isso que vai acontecendo. Estou ordenando lá, fazendo merge desses parezinhos de vetor de tamanho 1. Então, foi isso que esse for interno da linha 6 foi fazendo. Agora, o for da linha 5, eu faço m igual a 2 vezes m. Então, m vai para 2. Então, eu faço merge de V0, V1 com V2, V3. Por que isso? Meu i começa como 0. Esse i mais m menos 1, o m é 2, certo? Então, dá i mais 1, dá 1. Então, o meu vetor, meu primeiro vetor vai de 0 a 1. O segundo vetor vai desse número mais 1, então vai de 2, até esse mínimo aqui, tá? Que vai dar 3. Então, o vetor de 2 até 3. Então, aí intercalo V0, V1 com V2, V3. Intercalo V4, V5 com V6, V7. Tá? Depois intercalo V0, V3 com V4, V7. E aí, no final, só que eu vou ter aquele problema do mínimo lá. Tá? Então, agora o meu m é muito grande, ó. Meu m é 8. Então, i mais 2 vezes m menos 1, o i é 0. 2 vezes m é 16, menos 1, 15. Então, esse número daria 15. Mas não tem 15 elementos, não tem 16 elementos no meu vetor. Tá? Então, eu corto um pedacinho. Então, eu faço o merge de um vetor grande, V0 a V7, com esse merge do V8 a V9. Ok? Beleza. É bem complicado, eu sei, mas vocês entenderam essa ideia de fazer de baixo para cima. Então, é mais rápido? Comparando os três. O azul é o merge sort, o vermelho é o merge sort versão 2, aquela intercalação melhor, e esse marrom, sei lá, amarelo, é o merge sort bottom up, tá, de baixo para cima, usando o merge versão 2. Tá? Então ele é bem parecido. Ele é um pouquinho mais lento do que a versão 2 aqui. Então não compensa tanto. Tá? Melhor você usar essa versão 2. Tá? O merge sort bottom up ele é mais lento que o merge sort versão 2. Tá? E é curioso isso, porque a árvore dos dois é diferente. Tá? Então, quando você faz bottom up, não dá a mesma árvore que você faz top down. A forma como você quebrou o problema não é a mesma. Tá? Por isso que eles podem ter tempos diferentes aqui. Se fossem sempre a mesma árvore, o tempo era para ser o mesmo. Certo? Tirando pela questão do custo da recursão. Né? Que no bottom up não tem o custo da recursão. Tá? A questão aqui é que o algoritmo que é top down, ele usa o que a gente chama de memória cache melhor. Então, a memória cache é uma memória muito rápida e muito pequena, que fica no seu processador, tá? Que é mais rápido que sua memória RAM. Então, quando você vai comprar um computador, sempre
escuto falar de memória RAM. Ah, esse computador tem 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM e tal. E as pessoas raramente falam de memória cache. Então a memória cache é uma memória que fica lá no processador. Tudo que é acessado na memória RAM, primeiro passa para a memória cache, e aí o processador acessa na memória cache. Tá? Só que essa memória é muito limitada. Então, quando os nossos programas... então, como ela funciona? Né? Talvez já tenha escutado o termo cache de navegador. Tá? Essa ideia em computação de cache é armazenar informações que talvez você possa precisar num futuro próximo. Então, quando eu preciso de uma informação na memória RAM, eu vou lá e copio a informação que eu preciso e um pouco do que está em volta dela. E trago para a memória cache. Porque se eu acessei a posição VI do vetor, eu tive que ir lá na memória RAM pegar essa informação, talvez daqui a pouco ele vá acessar a posição VI mais 1. Ou VI mais 10. Então, a gente copia um bloco de informação e joga na memória cache. Tá? E buscar na memória RAM é mais lento do que acessar o que está na memória cache. Porque o que está na memória cache está perto do processador. O problema do merge sort bottom-up é que você tem um vetor grande, ele está fazendo merge desses pedacinhos, certo? Então, quando ele chegou aqui, agora ele vai voltar lá na esquerda, eu vou ter que buscar a informação na memória RAM. Porque essa informação não está mais na memória cache, a memória cache é limitada. Tá? O merge sort top-down, ele usa melhor a localidade da informação. Primeiro ele está ordenando as coisas à direita. E ele faz tudo o que ele tem que fazer na direita. Depois ele faz tudo o que ele tem que fazer na esquerda. O bottom-up não. O bottom-up está fazendo nessas fatias, então ele sempre está percorrendo todo o vetor. Quando o vetor é grande, isso é ruim. Tá. E vale a pena tudo isso, fazer um algoritmo OGN log-N? Então isso é o Insertion Sort V4. Aquele que a gente batalhou pra caramba para melhorar. A gente, o Insertion Sort foi melhorando, não sei, né? Chorou sangue para deixar o Insertion Sort V4 dessa forma. Aqui está ele, aqui está o meu Merge Sort. Não é nem o Merge Sort V2. É só o Merge Sort. É a primeira implementação do Merge Sort. Então, para você ter ideia, o Insertion Sort V4 ele ordena 30 mil números bem rápido, né? 0,08 segundos. O Merge Sort ordena 800 mil números nesse tempo. Então, isso daqui foi aquilo que eu falei. Ficar pensando nessas otimizações, é útil a otimização? É. Se o meu algoritmo rodar 5 segundos mais rápido, dependendo da aplicação, pode ser essencial. Né? Mas, em geral, o que faz a diferença é escolher bons algoritmos. Então, primeiro escolhe bons algoritmos. Depois, se for preciso, né, lembrando a frase do Knuth lá, a otimização precoce é a raiz de todo mal, tá? Primeiro escolhe um bom algoritmo, depois, se for preciso, otimiza esse algoritmo. Mas não pega um algoritmo ruim e otimiza o algoritmo. Não vai resolver. Pega um algoritmo bom. Okay? Então isso daqui é a diferença usar um O de n ao quadrado com um O de n log n. Tá vendo? O crescimento aqui parece linear, né? O n log n, eu tinha falado para vocês, n log n cresce um pouquinho mais que linear. Não é linear, parece porque se você olhar, não tem a linear para comparar e a outra aqui do n ao quadrado está atrapalhando, né? Parece linear, não é um pouquinho pior que linear, mas n ao quadrado não dá nem para comparar, né? Lembra, o Insertion Sort ele era melhor do que o Bubble Sort? Era, mas era essa a diferença? Não é? Era um pouco melhor.